10ª Semana Sri Aurobindo, Brodowski, São Paulo, 19 de julho de 1986. A Supramente e a Vida Divina. Rolf lê e comenta Collected Works of the Mother, volume 9, páginas 295 a 301. Continuação da leitura do dia 18. Procurei alguma ajuda da mãe para nos aliviar um pouco a tarefa de compreendermos algo do supramental. E foi muito interessante. Então tem todo um dia que tem primeiro um texto de Sri Aurobindo de A Vida Divina, uma outra obra capital dele, ou umas obras capitais, em que ele fala sobre o supramental. E muito interessante, coincide inteiramente, perfeitamente o texto dele com o nosso trabalho da manhã. Assim, é a mesma coisa, agora expressa da maneira de Sri Aurobindo, complexamente e em termos de grandeza, mas é o nosso trabalho da manhã, a questão da mudança de níveis. E nós vamos ver como ele atribui muito prontamente a cada ser vivo a necessidade de ter uma lei e obedecer uma lei que garante a ele, vamos dizer, como que seu equilíbrio dentro das possibilidades do ser. Que, vamos dizer, o tipo de consciência, o tipo de ser, uma vez que são aprisionados num corpo, tem. Então, se eu tenho algo que está livre, então isso pode livremente mudar. No momento que está acorrentado a uma estrutura física determinada, então cada coisa só pode se efetuar nessa estrutura física. E assim, naturalmente, está preso a isto. Obviamente. Vamos dizer, a cobra pode sonhar com voar, mas ela não poderá ser uma borboleta. Então, a lei dela não tem lugar para tais sonhos, porque seria uma dispersa energia, uma perturbação da natureza. Assim, cada espécie tem então a sua lei que dá o trabalho certo, indica o trabalho certo, a forma certa do trabalho para a energia, a consciência dentro dessa estrutura física. E nós, então, seríamos os únicos seres em cuja composição já inicial está em impulso para exceder a si. Daí, pelo contrário, a não ser que se obedece ao impulso, nós seríamos ser humano totalmente. Então vamos ver isso nas pausas de Sri Aurobindo. Devemos conceder que cada tipo ou estrutura de consciência e ser no corpo, uma vez estabelecido, tem que ser fiel à lei de ser daquele tipo, fiel a seu próprio desenho e regra de natureza. Então, uma vez, nós podemos conceder que cada tipo de consciência e ser, ou cada estrutura, cada modelo de consciência e ser no corpo. Então é importante a consciência e o ser se afixarem, se estabelecerem num corpo, num organismo físico, material. Uma vez que esse tipo ou modelo são estabelecidos, então eles têm que ser fiéis à lei do ser daquele tipo, a seu próprio desenho e a sua regra de natureza. Mas pode ser muito bem que parte da lei do tipo humano
é seu impulso em direção ao auto-exceder-se. Quer dizer que o meio para uma consciente transição do atual estado mais avançado foi fornecido em meio aos poderes espirituais do homem. A posse de uma tal capacidade pode ser uma parte do plano a partir do qual a energia criativa o construiu. Então, mais uma vez. Mas pode ser muito bem que parte da lei do tipo humano é seu impulso em direção ao auto-exceder-se. Que o meio para uma transição consciente foi fornecido em meio aos poderes espirituais do homem. Quer dizer, de um lado que o impulso em direção ao auto-exceder-se seria parte da própria lei do ser humano. Ora, só posso cumprir uma lei se tenho o poder para isto, a capacidade. E que então, em meio aos poderes espirituais do homem, existe este poder de exceder a si mesmo, de ultrapassar sempre de novo o estágio alcançado, progredir, ir adiante, deixar atrás. Isto agora diz ele conscientemente, não como natureza abaixo do ser humano, onde as coisas ocorrem em nível infraconsciente. O ser não sabe nada. Ele é transportado para outro nível. Se vamos dentro de uma espécie de, não sei, dentro das aves, as experimentações são feitas para ver qual é a melhor asa que voa melhor, ou coisas desse tipo. Não são as aves que experimentam isto conscientemente, mas eles são simplesmente o material de laboratório através dos quais, ou através do qual, a natureza chega ao resultado da melhor asa para o voo rápido, o voo alto, o voo pairando, não sei. Em nosso caso, não. Em nosso caso, então, este auto-exceder-se, este adquirir novas capacidades, este ver como verdadeiro algo maior do que eu sou e saber-se destinado a isto, é uma parte consciente nossa, é uma realização consciente. Então, a posse de uma tal capacidade pode ser uma parte do plano a partir do qual a energia criativa construiu o homem. Podemos conceder de que o que o homem até então fez, principalmente, é agir dentro do círculo de sua natureza, numa espiral de movimento natureza, algumas vezes descendo, algumas vezes ascendendo. Não, exatamente a nossa linguagem da manhã, quando mostrei o lírio fechado, o lírio aberto. Então, é dentro da mesma faixa, é como que horizontalmente, se sobe um pouco, desce um pouco, é a mesma coisa. Não sai do círculo, não sai, sempre. Até falamos que, como a flor depois é fruto, semente, cai na terra, apodrece, renasce, quer dizer, justamente aí o ciclo se faz. É uma eterna repetição. Não sai nunca disto. Então ele diz, o que o homem até então fez, principalmente, é agir dentro do círculo de sua natureza, numa espiral de movimento natureza, algumas vezes descendendo, algumas vezes ascendendo. Não houve nenhuma linha reta de progresso, nenhum exceder indiscutível, fundamental ou radical de sua natureza passada. O que ele fez foi aguçar, sutilizar,
tornar cada vez mais complexo e plástico o uso de suas capacidades. Como se o ser humano, no momento que foi criado, tivesse, vamos dizer, um certo primeiro estoque de poderes, capacidades, que então seria a primeira realização, seria uma primeira realização dele, tomar posse de tudo isto, tornar-se o ser humano inteiramente, conscientemente. Mas tudo isso fica dentro da mesma esfera, dentro do mesmo nível, padrão. Não é bem padrão, mas dentro do mesmo círculo, do mesmo âmbito. Então não houve, por isso, nenhuma linha reta de progresso, nenhum exceder indiscutível, fundamental ou radical de sua natureza passada. O que ele fez é aguçar, sutilizar, tornar cada vez mais complexo e plástico o uso de suas capacidades. Não pode realmente ser dito que não tenha havido nenhuma tal coisa como um progresso humano, desde a aparição do homem, ou mesmo em sua recente história verificável. Porque, por grandes que sejam os antigos, por supremas as suas realizações e criações, por impressivos que sejam os seus poderes de espiritualidade, de intelecto ou de caráter, houve nos desenvolvimentos posteriores uma crescente sutileza, complexidade, desenvolvimento múltiplo de conhecimento e possibilidade nas realizações do homem em sua política, sociedade, vida, ciência, metafísica, conhecimento de todos os tipos, arte, literatura e mesmo em seu esforço espiritual. Menos, surpreendentemente, alto e menos maciço em seu poder de espiritualidade do que aquele dos antigos. Mas houve esta crescente sutileza, plasticidade, o sondar de profundidades, a extensão da busca. Não, isso é bem o nosso ponto hoje em dia. Vamos dizer, o que existe em todos os campos em relação a especializações, a pontos detalhados, a particularidades, é tão imenso que ninguém mais domina isto. Ninguém. A própria medicina, não? Cada médico é especialista numa coisa só. As coisas são imensas. Quer dizer, como eu disse, a sutilização, a complexidade, a pesquisa de novas possibilidades, a plasticidade que a coisa adquiriu, isso tudo é imenso, fantástico. Os antigos eram como que blocos enormes de força, de avanço, de visão e tudo mais. Era uma outra época. A partir daí ninguém chegou mais alto, mas o campo foi explorado magnificamente e maravilhosamente. Isso foi nosso crescimento até hoje. Houve quedas de um alto tipo de cultura, uma brusca descida para dentro de um certo obscurantismo, cessações da urgência espiritual, mergulhos no materialismo natural bárbaro. Mas estes são fenômenos temporários. No pior, uma curva descendente da espiral de progresso.
Quer dizer, ele diz, se sabe das decadências, das culturas, da extinção de culturas e tudo mais. Se sabe, nazis, vamos dizer, um materialismo bárbaro e apagar de qualquer esforço espiritual, qualquer aspiração espiritual. Mas isto, vendo o todo, são fenômenos temporários. Aquela época, aquele momento, aquela história. Mas isto não invalida o todo. Vendo o todo, houve este progresso de conquistar o campo da atividade humana amplamente e profundamente, detalhadamente. Agora, este progresso, como nós vimos, esta expansão, esta ampliação, esta pesquisa de detalhe, esse progresso realmente não levou a espécie além de si mesma, para dentro de auto-exceder-se, uma transformação do ser mental. Mas isso não era para ser esperado, porque a ação da natureza evolucionária é muito interessante com que objetividade isso é apresentado aqui. Porque a ação da natureza evolucionária em um tipo de ser e consciência é primeiro desenvolver o tipo até sua máxima capacidade, justamente através de uma tal sutilização e crescente complexidade, até que esse tipo esteja pronto para romper a casca para a emergência amadurecida decisiva, para a volta decisiva, para a mudança total da consciência que constitui um novo estágio na evolução. Quer dizer, primeiro tem que cumprir o que é dado. Quando cumpre, domina, possui, então se está pronto para um novo passo. Na vida é a mesma coisa. Não posso agora receber uma tarefa e depois de 2 minutos já assumir uma nova tarefa. Eu tenho primeiro que dominar, liquidar esta primeira. Depois posso avançar além. É uma lei da vida. Se podemos supor que o próximo passo da natureza no ser espiritual e supramental, que o próximo passo da natureza é o ser espiritual e supramental, a pressão da espiritualidade na espécie, vamos dizer, a acentuação, o esforço da espiritualidade na espécie, pode ser tomado como um sinal de que isto é a intenção da natureza. O sinal também da capacidade do homem de operar nele ou ajudar a natureza para que ela opere a transição. Quer dizer, os fenômenos de hoje, todo mundo faz yoga, a juventude americana cria este movimento, aquele movimento, não sei, em todo lugar a coisa ferve, a coisa está em movimento, a coisa está em busca, as coisas velhas todas caem, decaem, apesar dos esforços de segurar as coisas ainda, mas estão caindo. Então isso é um sinal de que realmente alguma nova coisa deve surgir. E também que o homem é capaz de agora começar a sair do círculo seu e operar uma transição, ou no mínimo ajudar a natureza enquanto ela opera tal transição. Se a aparência no ser animal de um tipo semelhante em alguns traços ao tipo macaco, mas já desde o começo dotado com os elementos de humanidade,
foi o método da evolução humana, mas se a aparição no ser animal, no domínio dos animais, de um tipo semelhante em alguns traços ao tipo macaco, mas já desde o começo dotado com os elementos de humanidade, foi o método da evolução humana, a aparição no ser humano de um tipo espiritual, lembrando a humanidade mental animal, mas já com o marco da aspiração espiritual, seria o óbvio método da natureza para a produção evolucionária de um ser ou do ser espiritual e supramental. Quer dizer, procura ver a lógica da natureza. Diz, dentro do reino animal, apareceu, depois do macaco, um ser semelhante ao macaco, em certos traços, mas já dotado de humanidade. Mente, inteligência, sensibilidade, emoção, sentimentalidade, religiosidade. Busca, etc. Capacidade de produzir suas ferramentas, etc, etc. Então, dentro deste ser humano semi-animal, semi-mental, dentro dele agora, ela possivelmente coloca agora, ou de fora para fora dele, ela evolui agora um novo tipo, que parece ser também, como o homem parece com o macaco, o primeiro homem, assim, o novo ser supramental espiritual, parecerá certamente, em sua aparência, ser um ser humano. Mas dentro dele haverá outras capacidades. E como primeiro uma aspiração espiritual inapagável, inevitável, de um poder, uma força que o elevará diretamente para fora de nossa humanidade atual. Isso seria como que o óbvio método da natureza para produzir, em termos de evolução, um novo tipo supramental ou espiritual. É, uma nova espécie. Que um dia será uma nova espécie. Porque vimos que também o corpo, no fim, tem que ser transformado. Mas a coisa começará não pelo corpo, que é o mais difícil, mas pela interioridade enaltecida, intensificada, aguçada. Teria alguma pergunta sobre isto aqui? Aí termina o texto de Aurobindo. Sim. Sobre isso a mãe vai falar. Ela justamente pega bem esse aspecto, exatamente. Sim. E são respostas não muito confortáveis que ela dá. O que me atrai muito nesse texto é como que uma atitude quase cientista. Não dos cientistas naturalistas. Eles não vão aceitar de jeito algum. Porque para eles só a razão pragmática é tudo. O resto não presta para eles. Mas vamos dizer, um intelecto que não admite mera fantasia, ou mera visão, ou mero intuir, e diz alguma coisa, mas um intelecto que tem essa objetividade de ver o que a natureza até então produziu, o que existe, e a partir daí tentar deduzir quais possivelmente serão seus próximos passos. Com toda a objetividade. Eu acho isso assim, acho isso maravilhoso e bem novo mesmo. E a mim atrai muito, porque é assim, com muito objetivo. Bom, se não tiver perguntas, então
podemos ouvir a mãe. Então, nesse dia, não tem ninguém que pergunte coisa alguma. Acontece às vezes. Então, ela fala diretamente o tempo todo. Ela não se refere ao texto, vamos dizer, diretamente, destrinchando cada frase, cada ideia, cada colocação, mas a partir dela e com ela, como que no centro de sua reflexão, ela fala livremente. Uma coisa parece óbvia, diz ela, a humanidade alcançou um certo estado de tensão geral, tensão no esforço, na ação, mesmo na vida diária, com uma tal excessiva hiperatividade, uma trepidação tão amplamente espalhada, que a humanidade como um todo parece ter chegado a um ponto, ou parece chegar a um ponto, onde ela tem ou que romper através da resistência e emergir para dentro de uma nova consciência, ou então cair de volta numa escuridão e inércia abissais. Essa tensão é tão completa e tão amplamente espalhada que alguma coisa, obviamente, tem que quebrar. Não pode continuar desta maneira. Nós podemos avaliar isto como um sinal seguro da infusão na matéria de um novo princípio de força, consciência e poder, que através de sua própria pressão está produzindo este estado agudo. Exteriormente, nós poderíamos esperar os métodos velhos usados pela natureza quando ela quer produzir uma mudança, uma revolução mesmo. Mas há uma nova característica, que naturalmente só é visível numa elite. Mas mesmo esta elite é bastante amplamente espalhada. Não é localizada em um só ponto, em um só lugar no mundo. Ela diz isto, não? Lá no ashram. Então esta elite é não localizada em um ponto, em um só lugar no mundo. Nós encontramos traços dela em todos os países, em todo lugar do mundo. A vontade de encontrar uma solução nova, mais alta, mais progressiva, um esforço de se elevar em direção a uma perfeição mais vasta, mais compreensiva. Então, mais uma vez. Nós poderíamos naturalmente, exteriormente, esperar os velhos métodos usados pela natureza quando ela quer produzir uma revolução. Mas há uma nova característica que certamente é somente visível numa elite, mas mesmo esta elite é bastante amplamente espalhada. Não é localizada em um só ponto, em um só lugar no mundo. Nós encontramos traços dela em todos os países, em todo lugar do mundo. É a vontade de encontrar uma solução nova, mais alta, progressiva, um esforço de se elevar em direção a uma perfeição mais vasta, mais compreensiva. Então, toda esta elite teria isso como sinal, como aspiração. Teria uma vontade para encontrar uma solução nova, mais alta e progressiva.
para encontrar um esforço, ou ter um esforço de elevar-se em direção a uma perfeição mais vasta e mais compreensiva. Certas ideias de uma natureza mais geral, de um tipo talvez mais amplo, talvez mais coletivo, entre aspas, estão sendo elaboradas e estão agindo no mundo. E ambas as coisas se unem, ou caminham juntamente, uma possibilidade de uma destruição maior e mais total, uma irresponsável capacidade de invenção que aumenta a possibilidade de catástrofe, uma catástrofe que ocorreria numa escala bem maior do que isto jamais aconteceu, e ao mesmo tempo o nascimento, ou muito mais a manifestação de ideias muito mais altas e mais compreensivas e de atos de vontade que, se forem ouvidos, trarão um remédio mais vasto, mais amplo, mais completo, mais perfeito do que qualquer coisa antes. Leia mais uma vez esse parágrafo. Certas ideias de uma natureza mais geral, de uma espécie mais ampla, talvez mais, entre aspas, coletiva, estão sendo elaboradas e estão agindo no mundo. Pense, por exemplo, na Unesco, os esforços de garantir uma abertura das nações de uma para com a outra, trocar culturas, bens culturais, arte, etc, etc. São certas ideias de uma natureza mais geral, mais amplas, mais vastas, e de um tipo talvez mais coletivo, justamente. Não é ninguém especial, são as nações que são solicitadas, e assim por diante. Estão sendo elaboradas tais ideias, estão agindo no mundo. E ambas as coisas caminham juntas, ou juntamente. Ora, um novo lance sério. Uma possibilidade de uma destruição maior e mais total, uma irresponsável capacidade ou atividade de invenção que aumenta a possibilidade de catástrofe. Ela pensa na bomba atômica, etc, etc. Nas armas, não? Uma catástrofe que ocorreria numa escala bem maior do que isto jamais aconteceu. E ao mesmo tempo o nascimento, ou muito mais, a manifestação de ideias bem mais altas e mais compreensivas e de atos de vontade que, se forem ouvidos, percebidos e seguidos, trarão um remédio mais amplo, mais vasto, mais completo, mais perfeito do que isto acontecia antes. Esta luta, este conflito entre as forças construtivas da evolução ascendente, de uma realização cada vez mais perfeita e cada vez mais divina, e as forças cada vez mais destrutivas, poderosamente destrutivas, forças que são loucas, além de todo controle. Isto é mais e mais óbvio, marcado, visível. É uma espécie de corrida ou de luta, no sentido de quem alcançará o objetivo primeiramente. Poderia parecer que todas as forças adversas, antidivinas, as forças do mundo vital, desceram sobre a terra. O vital é a sede do ego, especialmente.
da concorrência, da oposição, da inveja, de tudo isso. Então, que as forças do mundo vital, especialmente, desceram sobre o mundo e estão fazendo uso dele como seu campo de ação. E que, ao mesmo tempo, uma força nova, mais alta, mais poderosa, de natureza espiritual, também desceu sobre a terra para trazê-la uma nova vida. Isso torna a luta mais aguda, mais violenta, mais visível, mas parece também mais definitiva. E é por isso que nós podemos esperar atingirmos uma solução rápida, uma breve solução. Houve um tempo, não há muito, quando a aspiração espiritual do homem se voltou em direção a uma paz silenciosa, inativa, desapegada de todas as coisas mundanas, um voo para longe da vida, precisamente para evitar a batalha, para levantar-se acima da luta, para escapar a todo esforço. Foi uma paz espiritual na qual, além da cessação de toda tensão, luta e esforço, cessaram também os sofrimentos em todas as suas formas. Isto foi considerado ser a verdadeira e única expressão de uma vida espiritual e divina. Foi considerado ser a graça divina, a ajuda divina, a intervenção divina. E mesmo agora, nesta idade de angústia, tensão, hipertensão, esta paz soberana é a ajuda, aquela ajuda de todas que é melhor recebida, a mais bem-vinda, o conforto interior que as pessoas pedem e pelo qual esperam. Para muitos, esta paz é ainda o verdadeiro sinal da intervenção divina, da graça divina. De fato, não importa o que se quer realizar, deve-se começar estabelecendo esta paz perfeita e imutável. Ela é a base a partir da qual nós temos que trabalhar. Mas a não ser que alguém esteja sonhando com uma liberação exclusiva, pessoal e egoística, ninguém pode parar nela. Há um outro aspecto da graça divina, o aspecto do progresso, que será vitorioso sobre todos os obstáculos, o aspecto que impelirá a humanidade a uma nova realização que abrirá as portas de um novo mundo e fará possível não apenas para uns poucos escolhidos beneficiar-se através da realização divina, mas tornará possível que através de sua influência, de seu exemplo, de seu poder, o resto da humanidade seja levado a novas e melhores condições. Lerei mais uma vez. É um pouco o ponto de hoje da manhã, não é? Houve um tempo, não há muito, quando a aspiração espiritual do homem se voltou em direção a uma paz silenciosa, inativa, desapegada
de todas as coisas mundanas, um voo para longe da vida, precisamente para evitar batalha, para elevar-se acima da luta, para escapar a todo ou de todo esforço. Foi uma paz espiritual na qual, além com a cessação de toda tensão, luta e esforço, cessaram também os sofrimentos em todas suas formas. Isto foi considerado ser a verdadeira e a única expressão de uma vida espiritual e divina. Foi considerado ser a graça divina, a ajuda divina, a intervenção divina. E mesmo agora, nesta idade de angústia, tensão, hipertensão, esta paz soberana é a ajuda, aquela ajuda de todas que é melhor recebida, a mais bem-vinda, o conforto interior que as pessoas pedem e pelo qual esperam. Para muitos, ela é ainda o verdadeiro sinal de uma intervenção divina, da graça divina. De fato, afirma ela, não importa o que se quer realizar, nós temos que começar com o estabelecimento desta paz perfeita e imutável. Ela é a base a partir da qual nós temos que trabalhar. Mas a não ser que se esteja sonhando com uma libertação exclusiva, pessoal e egoística, não se pode parar nisto. Há um outro aspecto da graça divina, o aspecto do progresso, que será vitorioso sobre todos os obstáculos. O aspecto de progresso, o aspecto que impelirá a humanidade a uma nova realização, que abrirá as portas de um novo mundo e tornará possível não apenas para uns poucos escolhidos beneficiar-se através da realização divina, mas fará possível que através de sua influência, seu exemplo, seu poder, o resto da humanidade possa receber condições novas e melhores. Isto abre estradas de realização para dentro do futuro, possibilidades que já foram previstas, quando uma inteira parte da humanidade, aquela que se abriu conscientemente ou inconscientemente às novas forças, é elevada, por assim dizer, numa vida mais alta, mais harmoniosa, mais perfeita. Mesmo se a transformação individual não for sempre permitível ou possível, haverá uma espécie de elevação geral, uma harmonização do todo, que fará possível que uma nova ordem, uma nova harmonia se estabeleça e que a angústia da presente desordem e luta desapareça e seja substituída por uma ordem que permitirá um funcionamento harmonioso do todo. Peraí, mais uma vez. Então, o ponto, vamos dizer, contra o qual ela se volta praticamente quando, de maneira bem discreta, aqui, discorda da velha maneira de obter paz interior
e satisfazer com isto. Então, o ponto nisso é que isto é somente feito em prol da própria pessoa. É a pessoa que está perturbada, ela procura paz. É a pessoa que quer chegar ao divino, é ela que então vai fazer o yoga, e assim por diante. Quer dizer, é uma ocupação com a própria pessoa apenas. Ninguém faz isso por causa de um outro, menos ainda por causa da humanidade. Então isso é o ponto fraco na coisa. E por isso também a coisa é inativa. Só ativa em relação à própria pessoa. Então, se alguém não está mais nesse nível de uma realização exclusivamente para si só, então é impossível ele parar nisto. Porque há um outro aspecto da graça divina, eu disse isso mais fortemente em outro lugar, que há dois aspectos da graça divina. Um que é sempre bem quisto, bem recebido, ansiosamente esperado, o aspecto da paz libertadora, da calma, do aquietamento, e assim por diante. Mas dizer, há um outro aspecto, muito mais construtivo, o aspecto do progresso, que se deve à graça divina. Este aspecto rompe, quebra, é lutador, é guerreiro. Pois se a questão é ser vitorioso em relação a todos os obstáculos, então só pode ser uma supraluta que consegue isso. Então será a coisa mais ativa do mundo. Então esse é o outro aspecto da graça divina, o aspecto do progresso, que será vitorioso sobre todos os obstáculos. O progresso, o aspecto que impelirá a humanidade a uma nova realização. E que abrirá os mundos, as portas para um novo mundo, etc. Então, o último parágrafo que queria reler para nós. Isto abre estradas de realização para dentro do futuro. Possibilidades que já podem ser previstas neste momento em que uma inteira parte, uma parte toda da humanidade, aquela que se abriu conscientemente ou inconscientemente às novas forças, é elevada, por assim dizer, para dentro de uma vida mais alta, mais harmoniosa, mais perfeita. Quer dizer, se se está atento, diz ela, não precisa só deixar a imaginação trabalhar, ou a intuição, para extrair da nuvem do futuro, ou do horizonte ainda pouco definido do futuro, as possibilidades. Então se vê as pessoas hoje em dia já, que estão abertas às novas forças, que não mais se apegam às tradições, às convenções, às religiões, às filosofias, aos esquemas de vida e tudo mais. Como falou mais duramente no primeiro ou segundo dia de manhã. Então se pode ver nessas pessoas como estão alcançando um nível de vida diferente, mais alto, mais harmonioso, mais perfeito. O que é o sinal de que realmente uma nova possibilidade do futuro está sendo realizada, está tomando corpo, por assim dizer. E logo, não, assim, acho maravilhosa esta preocupação com tudo. E mesmo se a transformação individual não fosse sempre permissível ou possível, quer dizer, até então sempre foi o indivíduo, foi o santo, não? Foi aquela, é aquela, sozinho. Agora não, diz ela, talvez dentro de um grupo nem é bom que alguém avance rápido demais e se salve. Porque ele pode fazer um trabalho no grupo muito mais interessante para o todo do que ele se salvar. Então mesmo se a transformação individual não seja sempre permissível,
por causa do todo, ou possível mesmo. Haverá uma espécie de elevação geral, uma harmonização do todo, que fará possível que uma nova ordem, uma nova harmonia se estabeleça e que a angústia da presente desordem e luta desapareça e seja substituída por uma ordem que permitirá um funcionamento harmonioso do todo. Nós tivemos a mãe e a Sri Aurobindo a noção do yoga coletivo. Inclusive. Não no sentido de mesmo método para todo mundo, mas ter um grupo onde cada indivíduo aspira e, no entanto, se sabe membro do grupo. Não uma mesma técnica para todos, não uma mesma camisa para todos, uma mesma prece para todos. Não, cada uma a sua camisa, cada uma a sua técnica, cada um seu movimento, cada um seu ritmo, cada uma a sua visão da coisa. Mas todo mundo se sabendo juntamente no caminho, no mesmo caminho, na mesma aspiração. E por isso estando juntos. Isso seria, por assim dizer, o yoga coletivo. E onde ninguém mais trabalha para si só, mas para as dificuldades que surgem no grupo. Para que o todo possa ser harmonioso um dia. Senão seria uma concorrência. Haverá outras consequências que tenderão a eliminar de uma maneira oposta o que a intervenção da mente na vida criou. As perversões, a feiura, toda a massa de distorções que aumentaram o sofrimento, a miséria, a pobreza moral, uma área inteira de miséria sórdida e repugnante que faz com que toda uma parte da vida humana tenha se tornado algo tão horrendo. Isto tem que desaparecer. É isto que faz a humanidade, em umas tantas maneiras, em tantos modos, ser infinitamente pior do que a vida animal em sua simplicidade e sua espontaneidade e harmonia naturais que ela tem apesar de tudo. Porque o homem realmente é superior ao animal para sempre preso à sua espécie, seus mecanismos. Mas a pureza do animal, a sua espontaneidade, sua harmonia natural são indiscutíveis. E nossa corrupção, perversão, nossa imbecilidade são também indiscutíveis. É uma grande parte daquilo que é chamado de humanidade. O sofrer nos animais nunca é tão miserável e sórdido como isto é numa inteira secção, inteira parte da humanidade que foi pervertida pelo uso de uma mentalidade exclusivamente a serviço de necessidades egoísticas. Nós temos que nos elevar para cima. Nós temos que saltar para dentro da luz e da harmonia, com maiúsculas, ou cair de volta para dentro, para baixo, para dentro da simplicidade de uma vida animal, saudável, não perversa. Foi em março de 58. Então tem um acréscimo que gostaria de ler. É um pouco chocante, mas as coisas são assim. Quando se tira as toalhinhas bordadas, então bordadas aí, aparecem as coisas de baixo. Mas aqueles que não podem ser elevados
aqueles que se recusam ao progresso, perderão automaticamente o uso da consciência mental e recairão em um tal nível subhumano. Eu lhes contará uma experiência que eu tive e que vai ajudar que vocês entendam melhor. A mãe diz isto. Foi logo pouco tempo após a experiência supramental do dia 3 de fevereiro, eu estava ainda num estado em que isso aconteceu então exatamente disso aqui embaixo, 16 dias depois, no dia 19 de fevereiro. Eu estava ainda no estado em que as coisas do mundo físico me pareciam longe. A experiência foi tão forte para ela, tão decisiva, tão magna, tão todo ocupante, todo absorvente, que ainda 16 dias depois ela está longe das coisas. E as coisas do mundo físico lhe pareciam longe, absurdas. Um grupo de visitantes tinha pedido permissão para ver-me e numa noite eles foram para o playground. O playground, aquele recinto, nós já falei sobre ele, que se faz esporte durante o dia e eventuais reuniões, e de noite tem então várias atividades. Então uma foram as conversas também, semanalmente, ou depois uma meditação em conjunto, os filmes se mostram lá, etc. Então tais visitantes foram para o playground. Era gente rica, quer dizer, eles tinham mais dinheiro do que eles precisavam para viver, para se sustentar. Entre eles havia uma mulher num sari. Ela era muito gorda e seu sari era arrumado de tal jeito para esconder o corpo. Tem um jeito entre nós, normalmente as gordas usam vestidos bem amplos, né? bem volumosos para não aparecerem os traidores contornos da gordura. Como ela estava se inclinando para receber minhas bênçãos, então as pessoas se ajoelharam diante dela e inclinaram sua cabeça e ela colocava a sua mão na cabeça. Um canto do sari se abriu. Não, o sari é apenas um grande chole, vamos dizer, que envolve a figura. Não é, tem em cima uma blusa curta, não, com manga curta normalmente, que só vai até aqui, cobre o busto. A barriga, essa parte da cintura é nua, normalmente. Ora, ela, como ela é gorda, então parece que arrumou-se de tal jeito que não tinha nada aqui visível, não? Então, como ela se inclinou para receber minhas bênçãos, um canto do sari se abriu, descobrindo uma parte de seu corpo, uma barriga nua, uma enorme barriga. Eu senti um real choque. Há coisas corpulentas, há pessoas corpulentas que não têm nada repugnante. Mas eu de repente vi a perversão, a podrura que esta barriga escondeu. Foi como um enorme abscesso, imenso abscesso, expressando ganância, vício, gosto perverso, sórdido, desejo sórdido, que encontra sua satisfação
como nenhum animal o faria, em grosseria, especialmente em perversidade. Vi a perversão de uma mente decaída a serviço dos apetites mais baixos. Então, de repente, nasceu de mim uma prece como um Veda. Ó Senhor, é isto que tem que desaparecer. Compreende-se muito bem que miséria física, a distribuição desigual dos bens deste mundo, poderiam ser mudados. E se pode imaginar soluções econômicas e sociais que poderiam remediar isto. Mas é esta miséria mental, esta perversão vital, é isto que não pode mudar, que não quer mudar. E aqueles que pertencem a este tipo de humanidade são condenados a avançar para a desintegração. Este é o significado do pecado original, a perversão que começou com a mente. Esta parte da humanidade, da consciência humana, que é capaz de unir-se com a supramente, de se libertar, será completamente transformada. Aquela parte da humanidade, da consciência humana, que será capaz de unir-se com a supramente e de se libertar, será completamente transformada. Ela está avançando em direção a um futuro, a uma realidade futura, que ainda não é expressa em sua forma exterior. A parte que está mais próximo à natureza, à simplicidade animal, será reabsorvida para dentro da natureza e completamente assimilada. Mas a parte corrupta da consciência humana, que permite perversão através do abuso da mente, será abolida. Esse tipo da humanidade é parte de uma tentativa infrutífera que tem que ser eliminada, exatamente como houve outras espécies absortas que desapareceram no curso da história universal. Então, é uma posição assim de uma definição, de uma agudez, de uma clareza, como digo, não confortável para nós, absolutamente. Foi tange assim a vida de muitas pessoas, de quase todas. No mínimo, está dentro de cada um com possibilidade, no mínimo. Então, quer dizer, o ponto aqui é a mente. A mente não preocupada e não se colocando a serviço do progresso, de ideais, dos meios para alcançar o ideal, ou da luta contra a natureza automática, de hábito universal, mas a mente que, explorando os meios naturais, os perverte, os corrompe e mergulha, como que conscientemente, nas perversões. Então, isso são coisas que são inconciliáveis com uma vida nova. Enquanto, vamos dizer, a nossa, como eu disse, nossa parte de natureza que nós temos, ninguém, não Sherbin e não a mãe, e ninguém foi isento disso. Quem está aqui como pessoa tem que ter isso, não tem jeito. Isso, vamos dizer, a própria natureza como que receberá de volta, e assimilará e usará para outros fins. Mas, vamos dizer, naqueles que se abrem à consciência supramental, a força supramental,
e que assim estão prontos para seguirem para frente. Então, com isso será feito um trabalho de, como que, devolução de certas partes, certas vivências, certas capacidades que na nova vida não terão mais utilidade. Um processo como que de evolução. Mas os perversos, que então não têm a boa vontade, mas a má vontade em relação ao avanço, e que são apegados como que fatalmente às suas coisas, então esses, ela diz, serão extintas, ou extintos. Quer dizer, não serão transportados piedosamente ruínas para o novo mundo. Isso realmente não tem sentido. Então, certos tipos de humanidade não poderão sobreviver, simplesmente. Não será a nosso cargo, nós fazemos como a Gestapo de Hitler, uma seleção e fuzilar as pessoas. Óbvio que não. É uma seleção como que natural, que ocorrerá. Não poderão acompanhar a marcha. Não terão condições de vida. Muito interessante também agora o final, último parágrafo. Certos profetas no passado tiveram esta visão apocalíptica, mas como normalmente as coisas eram mistas, eles não tinham absolutamente junto com sua visão do Apocalipse a visão do mundo supramental, que virá para elevar a parte da humanidade que consente com esta elevação e que virá para transformar este mundo físico. Os profetas do Velho Testamento, exatamente, não? Eles se voltaram justamente contra a corrupção, a perversão da época, especialmente. Mas só viram a possibilidade da extinção. E como que, em decorrência de nossa passiva tolerância de tais existências, como que nós todos também seríamos perdidos desta maneira. E, em todo caso, os perfeitos serão tirados desta terra e transportados para reinos celestes, porque nesta terra não é possível uma vida nova, uma vida perfeita, uma vida divina. Isso é o Apocalipse, o sentido do Apocalipse. Acaba este mundo. O último juízo, quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Então ela diz, uma parte da visão foi certa. Vendo esta perversão e vendo que isto, no momento de avanço, impossível isto acompanhar o avanço. Isto tem que cair e tem que ser extinto. Mas diz ela, eles não tiveram juntamente a visão de que poderia haver ou haverá um mundo, uma força capaz não de criar um mundo num outro nível fora do terrestre, mas descer para dentro da esfera terrestre e fazer seu trabalho aqui e possibilitar uma vida perfeita, divina, aqui, em termos materiais, em termos humanos. Então, para dar esperança àqueles que nasceram para dentro deste mundo físico, para dentro desta parte perversa da consciência humana, eles ensinaram a redenção através da fé. Aqueles que têm fé, disseram os antigos profetas, no sacrifício do divino na matéria, serão automaticamente salvos num outro mundo. Quem tem fé de que Cristo desceu e ressurreição de dentro da perversão, de dentro da matéria, então esse será salvo. Uma fé somente sem compreensão, sem inteligência. Eles não viram o mundo supramental
nem que o grande sacrifício do divino na matéria é o sacrifício da involução. O divino se envolvendo, evoluindo na matéria, para na evolução relativamente surgir dela. Então não viram que o grande sacrifício do divino na matéria é o sacrifício da involução, que deve culminar na total revelação do divino na própria matéria. Então, um dia, diz ela, a matéria que já evoluiu tanto da pedra bruta ou da poeira cósmica até nós, nosso corpo, um dia esta matéria será capaz de revelar plenamente e naturalmente o divino. Então a solução não está num outro mundo, mas aqui. E para poder ser aqui, então é necessário lutar e não ficar passivamente assentado. Lutar, trabalhar e mexer as coisas. Olha, desmontar esta exposição. Neste momento, com essa leitura, poderia-se estabelecer outra vez a impressão de que se trata de uma doutrina, uma religião, alguma coisa assim. Afirmo que não. É assim, a mente tentando ver com bastante luz e bastante coragem o que existe e o que deve ser. Então, se voltamos ao começo, não? A Sri Aurobindo, que ele falou, quer dizer, nós não podemos viver com a visão que ela tem. Ela não é nossa. Se alguém de nós chega, não sei, ao longo de sua vida, a uma tal visão, então ele vai chegando a isto. No momento só podemos ouvir, sentir, tremer um pouquinho e dizer, bom, o que eu posso fazer concretamente? Aí então o texto de Sri Aurobindo é bem oportuno, fora de religião, totalmente. Diz, bom, é parte, parece, do plano, do mapa de capacidades humanas, a capacidade de não ficar preso ao que foi realizado, mas de progredir, de ir adiante, de exceder. Parece que é dentro do próprio mapa fundamental do ser humano. Aí estamos. Se cada um começa aí, ultrapassando assim naquilo que lhe for possível, não que ele julgue possível. Aí vem comodismo e inércia e medo e apego e tudo mais. Mas naquilo, se ele se desnuda e olha para si, que realmente lhe é possível, e se olha as situações que a vida coloca para ele, se ele recua ou se ele aceita e vá. Então aí, acho que cada um tem que fazer bastante. Não vai faltar oportunidade de trabalho. Nem precisa pensar sobre o mundo supramental e sobre como a Terra vai ser e como vai ser, não sei, absolutamente. Só vendo qual é a minha próxima possibilidade. Qual é a minha próxima necessidade. Falta só um pouquinho. Podemos terminar mais cedo hoje também. Acho que tinha que ser dito, foi dito. Então, o que mais que se vai captar? A não ser que alguém queira ouvir mais vezes alguma parte ou saber alguma coisa. Me parece que dizem que não haverá isso. Me parece que ter lido isso em algum lugar. Mas não posso afirmar assim com toda certeza. Me parece que
estão vendo a possibilidade, mas que afinal, talvez este recurso não será mais necessário, que as coisas se resolverão de outra maneira. Mas se a catástrofe de que ela fala se realiza, e se a Terra é arrasada, a humanidade, então nem tem mais campo para um novo mundo se estabelecer aqui. É assim um pouco como ela falou de manhã. Então, se o corpo está pronto para morrer, mas então é dito a eles, se você aceita sofrimento e doença, então pode haver um método da transformação em vez da morte. Então parece que é mais isso. Quer dizer, mais uma questão de transformação. Ora, que certamente uma atitude inativa de mero esperar ou de fruir a vida enquanto ainda for possível e fazer as suas festas, certamente não é atitude aconselhável. Mas, com certeza a situação é bem urgente. Então a gente tem que fazer todo esforço para fazer o seu, onde se puder, para que no seu lugar, no mínimo, o espírito do progresso, o espírito da tentativa de harmonia, de união, seja favorecido e seja cada vez mais real. Sem isto, nada pode ser feito.